Pois então. Nós queremos ser holísticos, né? Nós queremos ser completos, íntegros, queremos despertar, queremos nos iluminar, queremos crescer, nos desenvolver e, quiçá, até evoluir, né? Mas para isso, a gente precisa de uma questão que eu até já abordei num vídeo bem antigo, talvez eu até bote um tagzinho ali com ele, vamos dizer, que eu lembro se eu acho. Nós precisamos de uma certa precisão de linguagem. Nós precisamos nos expressar corretamente, adequadamente, e de uma maneira que tenha uma aderência, uma conexão com aquilo que nós estamos falando, pensando e estudando. Nós nascemos, crescemos, vivemos dentro de um paradigma, né, de um conjunto de conceitos, de ideias, de maneiras de pensar, de falar e de ver o mundo materialista. Isso não é ruim, isso não é uma prisão, isso não é demérito, isso não torna você um robô, isso faz parte da experiência de ser humano. Você precisa crescer dentro disso para entender, para aprender a lidar com esse mundo material que está ao seu redor. Claro que cada um tem seu momento, mas torna-se um pouco ruim quando você fica só no materialismo, né? Você fica só no mundo físico. Você não consegue expandir um pouquinho a visão, a percepção. Dentro dessa visão materialista, o corpo ele é soberano. E aquilo que o nosso corpo sente é extremamente importante, porque pode ser medido, porque pode ser comparado, porque pode ser avaliado, ponderado. Então nós temos 5 sentidos que nos trazem informações sobre o meio em que a gente está vivendo, com as nossas relações, nossas interações. E quando a gente fala em 5 sentidos, a gente fala em sentir. Então, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto raiva, eu sinto ódio, né? Eu sinto amor, eu sinto dor, eu sinto prazer. Então, sensações, falar em sentir, falar em sensações, está conectado com o mundo físico, com o paradigma materialista. E é o mais impactante, né, que a gente encontra. Algumas pessoas começam a perceber isso, né? Se eu pensar apenas em termos de físico, eu não estou completo. Em algum momento, as pessoas percebem, se dão conta desse detalhe. Por que eu não estou completo? Porque algumas coisas acontecem e eu noto, eu observo, eu vivencio, eu passo por elas, e que elas não estão dentro dessa concepção materialista. A própria mente do ser humano, ela não é material. Você não encontra a mente em algum lugar, você não pesa ela, você não mede ela, você não... A mente é feita de alguma coisa que não é físico. E a mente não é o cérebro. O cérebro é o mecanismo, é o veículo que a mente usa para interagir no mundo material, para interagir dentro desse paradigma materialista. O cérebro é o responsável pelo controle, pelo gerenciamento desse nosso computador biológico, mas não é a mente. E a mente, dessa forma, não pode ser medida, comparada, e assim por diante. Então, às vezes, a gente pensa nessas coisas e a gente começa a perceber que há algo além do material. Eu acho um tremendo desperdício você morrer e acabou. Não tem mais nada. Paga tudo. Eu acho um desperdício. Mas é uma possibilidade que a ciência estuda e que muitos cientistas afirmam, né? O computador biológico morre, a mente morre, tudo desaparece. Acabou. Desconfiando disso, a gente começa a pensar, começa a ponderar, e pessoas fantásticas ao longo do tempo foram desenvolvendo essas ideias, e a gente vai para um paradigma holístico. Conceitos, ideias maiores, mais amplas, mais acolhedores. E aí surge um problema.
Normalmente a gente pensa paradigma materialista aqui, paradigma holístico aqui. Então eu vou sair daqui e vou vir para cá. E aí eu vou crescer, me desenvolver. Quiçá evoluir. Quiçá é bonito, né? A palavra velha para Deus. Mas esse pensamento já começa errado. Assim como é errado pensar que há um mundo físico aqui e um mundo espiritual aqui. E que eu vou daqui para cá. Ou que eu venho daqui para cá. Por quê? Porque eu tenho o paradigma materialista. O paradigma holístico, ele abraça, ele acolhe, ele envolve o paradigma materialista. Você não pode ser holista se você negar a matéria, se você ficar com raiva do mundo material, se você tiver nojo do corpo físico, se você não gostar do mundo e das coisas todas. Você não consegue ser holista assim. Porque você está separando. E o conceito básico do polos, do todo, é que tudo está integrado, tudo está envolvido. Então, esse pensamento muito comum, expresso em filosofias, expresso em ideias, conceitos, em religiões, ele solapa, ele destrói as bases daquilo que você precisa para ser realmente holístico, para você que seja mais integral. Então é preciso muito cuidado nesse momento, com esse descobrir, esse aspecto holístico, e com essa tendência para a separação. Uma coisa aqui, a outra coisa lá. Está tudo interligado, tudo interconectado. Nós apenas não entendemos, nós apenas não vemos e nós não sabemos disso. E aí dentro de uma precisão de linguagem, quando você vai se expressar em termos holísticos, você não pode dizer que eu sinto a presença de espíritos. Eu sinto as energias fluindo. Porque esse corpo físico, onde temos sensações, ele está equipado, está preparado para o mundo físico. Para que a nossa mente interprete todo o mundo físico. Quando você tem a percepção de um espírito, quando você vê cores, quando você vê fluxos energéticos, você percebe. Porque a percepção é um termo adequado ao aspecto holístico. É um termo que envolve o físico, porque se você vê fluxos energéticos no ambiente, numa casa, alguma coisa assim, aquilo impacta fisicamente em você. Então você sente alguma coisa como resultado. Mas a captação dessas informações não é física, porque o corpo físico está limitado ao mundo físico, e as coisas que estão além do mundo físico não podem ser captadas com isso. Então nós precisamos nos referir adequadamente a essas ideias, a essas informações novas como percepções, e não como sensações. Porque se a gente não tiver essa percepção, essa precisão de linguagem, nós embolamos tudo, misturamos tudo e achamos que é tudo a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes. Coisas. Né? Amplo, geral e restrito. Então, cuidado. Cuidado com as palavras que você usa. Porque quando a gente pensa, né, dentro dos nossos miolinhos aqui, coisa e tal, é uma coisa. Uma coisa. Quando a gente está conversando com outras pessoas, é outra coisa. Estou gostando de coisa hoje, estou gostando. Mas são situações diferentes, são momentos diferentes, são formas diferentes, são interpretações diferentes, é tanta coisa diferente quando a gente interage com outro ser. E por falta dessa precisão de linguagem, a gente se expressa mal, a gente ensina mal, a gente fala errado, a gente dá margem para enganos e... terrível. Então é preciso cuidado como que a gente expressa essas coisas, né? Para que a gente realmente esteja dentro desse aspecto holístico, desse paradigma holístico. São necessárias novas palavras, novas formas de se expressar e muito cuidado. Cuidado principalmente em não tomar as coisas pessoais
pontuais, minhas, como universais. Porque esse mundo holístico, esse universo holístico, essa realidade holística, ela é muito fugaz, ela é muito sutil, ela é muito maleável, muito sujeita a eu modelar ela de acordo com as minhas crenças, com os meus filtros, com as minhas ideias. E se eu penso que aquilo que eu vejo é verdadeiro e aquilo que você vê não é verdadeiro, olhando para o mesmo evento holístico, nós temos sérios problemas. Porque o que eu penso, vejo, percebo é verdadeiro e o que o outro não é verdadeiro. Então é preciso cuidado. Eu tenho a minha perspectiva, você tem a sua. Assim como nós dois vamos olhar essa parede física e vamos concordar que é um tom de azul, a gente busca um consenso, nós precisamos buscar um consenso também no holístico. Mas reconhecendo essa grande dificuldade. Né? Tem uma parábola antiga que fala ali, tem contada de várias formas, que 5 cegos foram lá e tocaram no elefante, cada um descreveu o que viu. Os 5 cegos estão certos, cada um descreveu uma parte. Mas como nenhum deles tinha visão desse todo, nenhum deles tinha uma capacidade muito apurada, foram 5 descrições difíceis de conciliar, né? Difíceis de conciliar. Dependendo do que eles tocaram, depende de como eles interpretaram o elefante. Ou qualquer outra coisa que você queira colocar na parábola. Então é preciso cuidado. E para todos nós que trabalhamos na área holística, que nos envolvemos com a área holística, isso se torna ainda muito mais importante, porque quando nós vamos expressar essas ideias, esses conceitos, essas interpretações, essas percepções do holismo para quem não tem, nós temos que fazer isso de uma maneira coerente, de uma maneira racional, de uma maneira que seja aceitável para essa pessoa, para que ela possa entender, e à medida que ela avança, que ela cresce, que ela se desenvolve, ela também vai ter as percepções dela. Muito importante. Gratidão.